O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. Tic-tac, de Medeiros e Albuquerque, voz, Iba Mendes. Descíamos conversando à praia de Botafogo, vínhamos de uma visita ao hospício de alienados e, naturalmente, a conversa recordava os episódios da visão dolorosa e trágica que nos encheram os olhos durante o dia. Éramos três, o Leri e o Braulio, estudantes de medicina em vésperas de doutoramento, e eu, eles dois, internos no hospício, acostumados àquele espetáculo cotidiano durante anos, falavam de tudo com a maior naturalidade, citavam loucuras terríveis e estranhas, cuja narração bastava para dar calafrios de horror, considerando-as a título simplesmente de belos casos patológicos, dignos de estudo, de que tratavam sem a menor emoção. Quanto a mim, o que me impressionava mais vivamente não eram as formas violentas do desequilíbrio mental, as fúrias, os gritos, os delírios que exigem a segurança das casas fortes. Eram, pelo contrário, os pequenos desvios da razão, as alucinações mansas e calmas, que obstinam o espírito em direção errada, só em um ponto, e deixam em tudo mais a integridade intelectual. Às vezes, ao passar um louco, chegava-se a mim e segredava-me em voz natural e firme, cheia de convicção, a convicção que faz os grandes heroísmos, alguma bizarra extravagância, concluindo por queixar-se de que o houvessem arbitrariamente sequestrado naquela companhia de doidos. E, para ser amável, tinha o cuidado de mostrar-me aqueles que, na sua opinião, estavam realmente loucos. Durante esse tempo, esses outros que o meu interlocutor apontava como verdadeiros alienados, passavam sorrindo, com maliciosos olhares de inteligência, a indicar-me que o único louco era ele, e instintivamente chegava-se a duvidar da própria razão, cismando no simples desvio, num descarrilamento sutil que basta para arredá-la do seu reto caminho. Vínhamos agora a pensar em tudo isto. A tarde era magnífica. O sol, já desde muito escondido, tinha ainda pelo céu um desmaiamento de luz frouxa e indecisa, um crepúsculo pálido e suave. O mar sussurrejava, rendendo de branco a orla das ondas pequeninas e baixas. À porta dos jardins, grupos de moças conversavam. Viam-se distante a casaria branca de Niterói. Na curva harmoniosa e larga da baía, grandes navios garbosos molhavam no ar calmo os aventureiros mastros, saudosos talvez de outras tardes distantes, de outros longínquos crepúsculos. A entrada da barra, aberta lá ao longe como uma porta escancarada, era uma evocação dolente da tristeza das partidas. Tudo, enfim, naquela hora de infinita mansidão, assumia um tom doce e meigo, uma brandura anêmica de convalescença. Aos poucos a conversa tinha ido afrouxando, havia largos momentos em que nos calávamos todos, sentindo que a sugestão daquela tristeza ambiente amortecia em nós a vivacidade das réplicas. Falávamos lentamente, em voz mais baixa, e a memória, conformando-se à meiguice triste da hora, evocava tão somente a lembrança de certas loucuras, de uma tristeza infinitamente meiga. Havia, entre outros, no hospício, um rapaz que todos nós conhecêramos em perfeita saúde. Era um tipo expansivo e jovial, sempre alegre, sempre disposto à troça e à galhofa. De repente, porém, começou a fazer-se retraído e triste, que foi quase sem surpresa que lhe vimos um nome em um local gazeta, como autor de uma tentativa de assassinato. No decorrer do processo, verificou-se a causa do crime, era o delírio de perseguições. Uma alucinação persistente fazia-lhe ouvir alguém que o injuriava. Por vezes,
em um transeunte que passava falando, ele julgava reconhecer a mesma voz e vinha-lhe ímpetos de matar o indivíduo. Afinal, um belo dia, não pôde mais conter-se, atirou-se a um pobre homem que conversava e tentou esganá-lo entre os dedos convulsos. Foi a custo que livraram a inocente vítima, enquanto o poviléu bestial rugia gritos de "mata" contra o agressor, que da prisão passou rapidamente para o hospício. Aí, a loucura seguindo a sua marcha natural, ele começava a evoluir ao delírio das grandezas. Quando o visitamos nesse dia, tinha na cabeça um chapéu armado de papel, atravessado napoleonicamente e de braços cruzados com os lábios franzidos em atitude olímpica de desprezo, fitava-nos com o mais requintado desdém, nem sequer se dignando falar. Saímos com um pesar extremo a compungir-nos, em pleno vigor de mocidade e talento. Era de fato infinitamente triste ver aquele sossobro de um futuro que podia ser tão grande e tão belo. Como eu acabasse de falar nisto, o Braulio redarguiu: "É verdade. Há, como esse, muitos casos igualmente tristes. Eu, porém, que já vou perdendo a excessiva sensibilidade que tu mostras, tenho ainda um confrangimento íntimo ao lembrar o fato que mais me impressionou depois que estou trabalhando no hospício. Não creias", continuou depois de uma pausa, "que fosse alguma coisa extravagante e espetaculosa. Pelo contrário, tudo o que possa haver de mais calmo, de menos violento. Calcula por ti mesmo. Tratava-se de uma moça de 19 anos, inteligente e formosa, tão formosa que eu estou romantizando o episódio. Pois bem, essa moça casou-se, passou uma vida deliciosa durante um ano e, de súbito, na ocasião do primeiro parto, após uma febre puerperal, endoideceu. A voz do Braulio fizera-se grave. Tínhamos chegado ao extremo da praia. Voltamos. Era já noite. No azul, que a claridade da lua minguante desbotava tristemente, algumas estrelas iam surgindo. Subimos de novo para junto do paredão. A maré crescera aos poucos, as vagas eram mais fortes, esboroavam-se sobre as pedras com um clamor mais alto, mais plangente. Endoideceu, prosseguiu o narrador. Passou 2 meses em um delírio violentíssimo e, de repente, ao cabo desse tempo, aquietou-se na mais profunda calma. Passava os dias sentada a um canto da célula em que estava. Todo o seu corpo, absolutamente inerte, parecia inteiriçado pela catalepsia. O olhar, uns grandes olhos negros muito brilhantes, fixava-se obstinadamente no espaço, com a expressão indefinível de quem, muito abstrato, olha sem ver. Apenas naquela estátua os lábios moviam-se com uma contração regular e monótona, balbuciando qualquer coisa que se não podia ouvir. Às perguntas não respondia, tão somente os lábios pareciam redizer infatigavelmente a mesma palavra, sempre repetida. De uma vez, porém, ela teve uma nova crise. Eu estava de serviço, fui vê-la. Os gritos, as convulsões, os altos lamentos foram cessando aos poucos e passando a uma fase de prantos. Depois, como me visse carinhoso ao seu lado, teve uma expansão inesperada e começou a dirigir-me a palavra com uma volubilidade extrema e febril. Preveniu-me logo de que era a última vez que falaria a quem quer que fosse e explicou-me então o misterioso balbucio que a ocupava. Disse-me que, certa vez, no meio de um delírio, notando os saltos desordenados do coração e sentindo-o palpitar febrilmente, como um pássaro colhido na mão que se esforça para fugir, tivera pena do pobrezinho. Lembrou que o cativo músculo pulsava assim ininterruptamente, desde as primeiras manifestações da existência até ao derradeiro momento da agonia, sem uma pausa, sem um descanso. Era o forçado eterno, o grilheta, o galé da vida, sempre a laborar, sempre a bater. Tomou-se de pena pelo infeliz, figurava o cansado, ofegante, querendo parar enfim descansar, e tangido inexoravelmente pela onda do sangue, sempre a subir, sempre a descer. Trabalho eterno de Sísifo. E então, não desejando mais agitar-se em grandes movimentos, porque isso fazia sofrer o pobrezinho,
fez o íntimo voto de vê-lo aquietar-se e parar. Desde essa época começou a vigiar-lhe o constante tic-tac. Era esta palavra que seus lábios repetiam incessantemente. Procurava dizê-la cada vez mais lentamente, para que os batimentos cardíacos se fossem conformando com essa lentidão provocada de ritmo. Procurei desconvencê-la, disse-lhe que o coração era um dos músculos que escapam ao poder da vontade. Acumulei argumentos para prová-lo. Tudo foi em vão. Ela cessou a conversa, sorrindo com um sorriso de dúvida e obstinação, e começou o tic-tac. Examinei-lhe o pulso. Tinha um latejar forte e normal. Não era possível que o alterasse tão facilmente. Daí por diante, metida a um canto da célula, a pobre louca continuou o seu fadário. Correram dias sem que eu volvesse a falar-lhe. Ao cabo de um mês, certa ocasião em que eu a fitava, ela estendeu-me o pulso. Tomei-o de novo e tive um gesto de visível assombro, enquanto a pobre rapariga sorria triunfantemente. De fato, o latejar tinha diminuído de um modo sensível, era mais fraco e mais demorado. Quis de novo despersuadi-la e de novo foi inútil todo o meu esforço. Ficou-se a repetir mecanicamente o eterno tic-tac, já muito mais brando. Não sei, atulhou Braulio, pode parecer tola esta confissão, mas eu nunca saberei dizer, vendo cada dia tantas outras loucas igualmente moças e formosas, porque só diante daquela me enchia o coração um confrangimento de alma verdadeiramente doloroso. Por fim o tic-tac perseguia-me. Cheguei a acreditar que enlouquecesse também. Aquele ruído monótono enchia-me os ouvidos. A toda hora, de ouvir a louca repeti-lo, eu percebia incessantemente o tic-tac oscilar dentro de mim, e os meus lábios moviam-se às vezes inconscientes, pronunciando as duas sílabas, sempre as mesmas. Era já uma obsessão tamanha que me fazia evitar a vizinhança da doente. Nem de longe a fitava. Os seus grandes olhos negros, calmos e meigos como um lago deserto à hora morta do crepúsculo, pareciam sorver minha razão, convidar-me à loucura, dizer-me que esquecesse as preocupações mesquinhas da vida por um sonho qualquer, fosse mesmo o estéril desejo de fazer parar o coração. E assim eu procurava não passar perto dela, mas de uma vez em que não me pude furtar a exigência do serviço, fazia já 3 meses que ela estava recolhida, a doida sorriu-me de novo, estendendo o braço descarnado, sem que me fosse possível recusar. Que assombro de pertinácia! Custou-me achar-lhe o pulso. Era um bater flácido, filiforme, sem vigor, largamente espaçado, quase a perder-se. A louca não interrompia o tic-tac, já então extremamente retardado, como de um relógio a parar. Nem eu pude falar-lhe, as palavras morreram-me na garganta. Apenas o olhar com que a fitei foi tão triste que ela abaixou os olhos. Passei adiante sem ouvir mais nada, além do implacável tic-tac que me encantava aos ouvidos. Quando na manhã seguinte a enfermeira de serviço veio contar-me as ocorrências da noite, narrou-me que na véspera, antes de deitar-se, a moça me mandara este simples recado: diga-lhe adeus em meu nome, ele vai parar. A enfermeira transmitiu-me o que eu ouvira, sem ligar a menor importância. Não havia compreendido. Corri à célula, encontrei morta a pobre doida. Tinha o rosto banhado de um sorriso meigo de vitória. O eterno tic-tac parara enfim nos seus lábios desbotados. Palpei-lhe o coração, o músculo grilhota, o forçado da vida descansara afinal. Ela estava com os grandes olhos negros desmesuradamente abertos, fitando o espaço. Pobre louca! Quando o Braulio concluiu, nós nos achávamos de volta, quase de novo em frente do hospício. O mar batia as pedras com força, plangitivo e triste. Encostado à grade de uma das janelas, sacudindo-a furiosamente, um doido cortou o rumor das vagas com o uivo gutural. De vários pontos, fúnebres e tristes, outros lhe responderam. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com